a Deus. Abra comigo então a tua palavra aí no livro de 1 a Tessalonicenses, capítulo 5. Nós vamos ler capítulo 5, do 12 ao 28, mas nós vamos do 12 ao 20, tá? Para depois eu só cito o 28 para você aí, tá? Do 12 ao 15, e aí depois eu cito alguns outros versículos. Se você pode, se coloque de pé em nome de Jesus. A palavra de Deus, toda a reverência possível por ela, né? Diz assim, capítulo 5 de 1 a Tessalonicense, capítulo 5, versos de 12 a 15, mas nós vamos até o 28, tá ok? Diz assim: E rogo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. E rogamo-vos também, irmão, que admoesteis os desordeiros e consoleis os de pouco ânimo. Sustentai os fracos e sejai paciente com todos. Vedes que ninguém dê a outro mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns com os outros, como também para com todos. Amém, querido? Glória a Deus. Vamos largar a Bíblia na nossa cadeirinha aí e vamos dar uma salva de palmas por essa palavra, porque Deus é bom, a palavra de Deus é maravilhosa. A palavra de Deus é que transforma, a palavra de Deus é que muda, a palavra de Deus é quem faz a diferença. Você pode sentar, querido, em nome de Jesus. Todo pastor, ou se não pastor, mas todas as ovelhas, todas as pessoas, mas geralmente um pastor, um líder de uma igreja, ele sonha e ele quer e ele luta para ter uma igreja grande. Só que, querido, às vezes uma igreja grande, ela é grande em número, mas ela não é grande diante de Deus. Às vezes a igreja é pequena e simples, mas é uma igreja grandiosa aos olhos de Deus. Deus não vê como a gente vê. A gente sonha, eu quero, e isso não é uma palavra para que a gente não almeje uma igreja grande em número, mas que a gente possa ter uma igreja grande em número, mas também grande em qualidade, grande em santidade, grande em temor a Deus. Amém? Aqui, esse texto que eu li para você, Paulo está escrevendo para essa igreja e Paulo está ensinando essa igreja, Paulo está mostrando marcas de uma igreja grande aos olhos de Deus. Como que Deus olha para uma igreja e diz, essa igreja é uma igreja grande aos meus olhos? Então Paulo está ensinando isso. E aqui nós encontramos, então, ele doutrinando e dizendo, olha, características, marcas de uma igreja grandiosa aos olhos de Deus. Primeira marca você encontra no verso de número 14. Se nós como igreja vivemos isso aqui, somos grandes aos olhos de Deus. Se nós não temos essa marca aqui, podemos ter uma mega igreja, mas diante de Deus somos uma igreja pequena. Versículo 14 diz assim, olha o que ele diz. Rogo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros. Chamem a atenção dos desordeiros. Quem é os desordeiros? Pessoas que provocam desordem na igreja. A igreja tem que ser um lugar de ordem e decência. Uma igreja grandiosa aos olhos de Deus é uma igreja que tem ordem e decência. Se a igreja não tiver ordem e decência, ela pode ser uma mega igreja, mas aos olhos de Deus ela é uma igreja pequena.
ordem e decência. Deus não habita no caos, Deus não trabalha no caos, Deus não opera no caos. Possamos e podemos ser uma igreja pequena em número, meu irmão, mas que sejamos uma igreja com ordem e decência. Admoeste, chame a atenção, irmão, dos desordeiros. E é claro que a igreja sou eu e você. Nós temos que ser pessoas ordeiras, nós temos que ser pessoas que venhamos a colaborar, a cooperar para que a nossa igreja seja uma igreja saudável. Não pode haver desordem. Chame atenção, fale com essas pessoas. E aí ele diz: console os de pouco ânimo. Console, vá em busca, vá atrás daquela pessoa que tem pouco ânimo. Sustente os fracos. Fraco aqui é na fé, não é de força física. Mas sustente aquela pessoa que é fraco na fé. Irmão, se nós não sustentarmos os fracos na fé, nós podemos ser uma grande, uma mega igreja, mas diante de Deus nós somos pequenos. Sustente os fracos. Sustente os fracos, seja paciente com... O que está escrito na tua Bíblia aí? Você está comigo no verso 14? Amor, abaixa um pouquinho e só dá um sonzinho no grave aí para ficar mais grosso, que está muito aberto assim. Seja paciente com todos. É para ter paciência com algumas pessoas? Sim. Não, gente, tenha paciência, coisa que a maioria de nós não temos, é ter paciência. E ele está dizendo aqui, tenha paciência e com todos. Temos que ter paciência um com os outros. Se não tivermos essa paciência, querido, nós podemos ser uma mega igreja, mas aos olhos de Deus nós somos uma igreja pequena. O que ele está querendo dizer aqui, querido? Admoeste os desordeiros, confronte, está muito aberto, amor, tem um uau aqui que pode abaixar mais, isso, agora melhorou, pode abaixar um pouquinho mais, daí eu falo mais alto aqui, eu já falo um pouquinho mais alto, agora melhorou 100%. Quando ele diz assim, confronte os desordeiros, confronte o pecado. Confronte o pecado na tua igreja, confronte a pessoa que está em pecado, mostre para ela que isso vai levar ela para o inferno. Querido, amados do Senhor, tem pastores que não confrontam a pessoa, sabe que o líder do louvor, pasmem vocês, igreja séria, eu fico de cabelo em pé quando eu ouço essas coisas. Igrejas que eu tenho por igreja séria, mas o cara diz, o pastor da minha igreja não confronta o líder do louvor, sabe que está em adultério, mas não confronta porque ele é um bom dizimista. Essa igreja pode estar cheia, querido, essa igreja pode ser uma mega igreja, mas aos olhos de Deus é uma igreja pequena. Por quê? Porque é conivente com o pecado, sabe que tem pecado e não defronta, não confronta o pecado. Confronte o pecado, ame o pecador, tenha paciência com todos, sustente o fraco, mas confronte. Sustentar o fraco não é passar a mão na cabeça do pecado dele, é confrontar ele, dizer que ele precisa mudar de vida, mas com amor e com paciência. Essa é uma igreja que enche os olhos de Deus, querido. Versículo de número 15. Vede que ninguém dê a outro mal por mal, não pague mal por mal. Alguém te fez mal, é para você devolver o mal para essa pessoa? Não, mas pague o mal com o bem, tanto uns para com os outros como para todos.
Gente, cristianismo é isso aqui. Eu sei que é duro de engolir, não é fácil para engolir, é difícil para viver, mas a palavra está dizendo que se queremos ser uma igreja grandiosa aos olhos de Deus, quando a pessoa te fizer mal para você, você deve orar por essa pessoa, mas não devolver mal por mal. Se formos assim, somos uma igreja grande aos olhos de Deus. E é assim que nós precisamos, querido, é assim que nós precisamos andar, é andar a segunda milha com a pessoa, é amar a pessoa, querido, é ter paciência, é ser um promovedor de paz na igreja, não devolver mal por mal, queridos. Aos olhos de Deus nós podemos, querido, e não podemos dar brecha para ter contenda no meio da igreja. Isso é seríssimo. Eu queria que você fosse comigo, anote aí, deixe uma marquinha aí no texto, vá comigo no livro de Provérbios, capítulo 6 de Provérbios. Olha o que diz o capítulo 6 de Provérbios. Capítulo 6, do verso de número 16 ao verso de número 19. Provérbios, deixa eu achar aqui. Provérbios, capítulo 6. Provérbios, capítulo 6. A partir do verso de número 16. Provérbios 6, a partir do verso 16. Estas 6 coisas aborrecem o Senhor, e a 7ª ele abomina. O que é abominar, querido? Provoca náusea, provoca ânsia de vômito em Deus. Essas 6 ele fica triste. Se você cometer uma dessas 6 aqui, você entristece a Deus. Agora, se você praticar a 7ª, você provoca náusea no coração de Deus. Qual é? Aí ele vai dizer, né? Olhos altivos. O que é olhos altivos? Arrogância. Orgulhoso. Orgulhoso. Será que não somos orgulhosos? Se tivermos um dedinho de orgulho no nosso coração, isso aborrece o coração de Deus. Língua mentirosa. Mentira. Irmão, o diabo é o pai da mentira. Pode ter uma mega igreja, agora se tiver mentira dentro dessa igreja, querido, eu falo de prática de mentira, essa igreja é pequena aos olhos de Deus. Mãos que derramam sangue inocente. Olha quanta coisa. E coração que maquina pensamentos viciosos. Pessoas que ficam maquinando, pessoas que ficam trabalhando no seu coração, pensamento mal contra o outro irmão. Pensamentos viciosos, pés que se apressam para correr para o mal. A pessoa que tem, mas ela tem um desejo no coração, ela tem que ir correndo lá na casa da Rose para falar mal de um outro. O pé dela se apressa. Deus fica triste com isso. Testemunha falsa, que profere mentira, e o que semeia, contenda onde? Entre irmãos. A pessoa que semear contenda entre irmãos, ela provoca vômito no coração de Deus. Pessoas que ficam levando e trazendo contenda entre irmãos. Em vez de orar, em vez de abençoar, em vez de pedir que Deus traga uma resposta, que Deus venha curar, não, ela fica semeando contenda entre irmãos. Deus anoja, Deus tem vontade de vomitar. E olha como tem isso no meio da igreja de Deus. O lugar para ter esse tipo de situação é no meio da igreja do Senhor. Irmão contra irmão, pastor falando mal de pastor, pastor querendo ovelha do outro pastor. Nossa, terceira marca no verso de número 17. Orai sem cessar.
A igreja, querido, ela é uma igreja grande, pode ter 3, 4, 5 pessoas dentro de uma igreja, mas se ela é uma igreja que ora, ela é grande aos olhos de Deus. Amém, gente? Ela é grande. Veja como a gente entende as coisas errado. A gente olha para aquelas igrejas lindas e bonitas, megas igreja, mas será que é grande aos olhos de Deus? Às vezes, hoje quase não existe mais isso, mas eu muitas vezes ia à igreja de, como diria lá no oeste, de chão batido. Mas havia oração na igreja, e essa igreja então é grande aos olhos de Deus. Ah, querido, tem oração na nossa igreja? Somos grandes aos olhos de Deus. Não tem oração na nossa igreja? Somos pequenos aos olhos de Deus. Uma das maiores igrejas na Coreia, essas megas igrejas, tem um crescimento assim fantástico, do Poyushu, eu acho, essa igreja. Perguntaram para ele qual era o segredo que a igreja cresce tanto. Aí ele disse: vem aqui um dia, eu vou te mostrar qual é o segredo. E ele levou a pessoa lá, e um culto lá em cima acontecendo, e ele disse: agora eu vou te levar, te mostrar o segredo do crescimento da igreja. E ele levou aquela pessoa no porão da igreja. E lá no porão da igreja estavam as pessoas de joelho dobrado e orando. Amém, querido? Joelho no chão, querido, igreja avança, igreja cresce. Joelho no chão, querido, o diabo tem que fugir, o diabo não tem poder, não tem influência sobre a igreja. A igreja que ora, querido, ela é grande aos olhos de Deus. A igreja que se dobra, a igreja que dobra os joelhos diante de Deus, querido, ela não dobra o seu joelho diante dos homens. Agora a igreja que não se dobra diante de Deus, ela vai se dobrar diante dos homens, diante das circunstâncias. Que possamos ser uma igreja que ora. Verso 18, querido. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graça. Meu Deus, que dificuldade que a gente tem para dar graça. Como somos limitados para agradecer a Deus, e Ele está dizendo: em tudo dá graça. Meu Deus, mas como que eu vou dar graça nessa situação? Como que eu vou dar graça diante desse problema que eu estou enfrentando? Pois é, mas está dizendo, não é em algumas coisas, mas Ele está dizendo: em tudo dai graça. Sejamos uma igreja agradecida. Vamos agradecer, querido, pelas lutas, vamos agradecer pelos problemas, vamos agradecer por tudo, mas Deus é bom, porque no final sempre Deus vai nos conceder a graça, querido. Verso 19. Não extinguei espírito, não abafe o espírito. Gente, uma igreja para ser grande, ela tem que dar liberdade ao Espírito Santo. Uma igreja para ser grande, os dons têm que fluir no meio da igreja. Se o fluir do Espírito com os dons na igreja não acontece, essa igreja pode ser uma mega igreja, mas ela não é grande diante de Deus, diante dos olhos de Deus. O Espírito Santo tem que ter liberdade de agir, de fazer. Nós temos dificuldade em dar liberdade para o Espírito Santo. O nosso culto é metódico, o nosso culto começa às 7h30, é uma palavra de abertura, 3, 4 louvor, é uma coisa engessada, sempre é assim. Queira Deus um dia você chegasse aqui, e eu gostaria muito de fazer isso. Um pastor fez isso na PIB de Florianópolis uma vez. As pessoas vinham, depois que não gostavam muito do louvor, e aí só vinham na pregação, porque o pastor pregava uma benção para pregar aquele pastor. Aí ele disse: domingo que vem eu começo com a palavra. As pessoas que virem para a palavra vão estar chegando no louvor, porque a palavra já preguei. E ela inverteu, e ela começou pregando a palavra de Deus. E uma igreja que dá liberdade ao Espírito Santo tem que ser assim. Não tem que ser metódico, tem que ter ordem e decência, como eu li lá no início.
Mas ordem e decência não é engessar o Espírito Santo, é dar liberdade para os dons espirituais, querido. É dar liberdade para os dons espirituais. Como que a gente não vê, como que a gente não sabe isso? O irmão aqui, uma quinta-feira dessa, orou pela minha esposa, e eu já orei pela minha esposa, mas minha esposa disse que eu nunca fui tão abençoado como foi pela oração dele. E depois, conversando com a esposa dele, eu fiquei sabendo que as pessoas realmente pedem oração para ele, e a gente não sabe disso, então porque tem o dom de orar, então a gente precisa que ele use esse dom, que faça. Qual é o dom da Rose? Certamente não é para vir para a igreja e assistir culto e voltar embora. Deus quer usar ela, Deus quer ministrar na vida dela, de todos nós. Quando a gente vem, a Bíblia diz que um traz cântico, outro traz uma oração, outro traz um louvor. Culto é isso, culto é vir para prestar um culto, mas a gente vem às vezes para a igreja para ser cultuado. A gente quer as coisas que funcionem para nós, até parece que o culto é para nós. Nossa, eu já falei com tantos irmãos, pastor, hoje eu não gostei da palavra. A palavra então é para você? Hoje eu não gostei do louvor. Então o louvor é para você? Você já experimentou pedir se Deus gostou? Que de repente Deus gostou e você não gostou, mas que bom, porque o louvor não é para você. O louvor é para Deus. Você veio para adorar. Você não veio para receber o culto. Você veio para cultuar. E nós temos que dar essa liberdade ao Espírito Santo de Deus. Versículo 20. Não despreze. Me ajude, gente. O que está escrito aí, versículo 20? Não despreze profecia, gente. Culto tem que ter profecia. Profecia é anunciar a palavra, tem que anunciar a palavra. Gente. Você vai em culto, eu já vou, de vez em quando eu dou uma fugida, principalmente agora que a gente não está à noite, né? Mas como tem coisas no culto, e não estou falando das coisas em si. Às vezes tem dança, maravilha, é bênção. Às vezes tem meia hora de louvor, amém, glórias a Deus, é bênção. Mas aí quando o pregador vai pregar, o pastor diz, olha, você tem 5, 10 minutos para pregar. Ué, é a palavra que alimenta, tem que ter a profecia, tem que ter a palavra. E às vezes a gente faz um monte de coisa, na hora de pregar a palavra é resumido e é pouco, não pode passar. Querido, tem que haver, preste atenção, não despreze as profecias. E nós precisamos fazer isso. Você está vendo quantas marcas, querido, quantas marcas nós temos? Agora veja, eu vou pular algumas aqui, veja o 23 e o verso 24. E o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma, e o corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui tem duas coisas, querido, que se isso não acompanhar nós como igreja, nós somos pequenos aos olhos de Deus. E o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e o que mais? Corpo, espírito, alma e corpo, uma tricotomia. Santo no espírito, santo na alma e santo no corpo. Meu corpo é templo do Espírito Santo. Meu corpo tem que ser santo. E se o meu corpo é santo, eu tenho que pensar o que eu estou botando para dentro do meu corpo. Eu estou santificando o meu corpo ou eu estou estragando o meu corpo? E a minha alma é as emoções, aquilo que eu vejo, aquilo que eu coloco para dentro da minha alma pelos meus olhos. Como é que está a minha alma? Como é que está a minha alma? Como é que está meu espírito? Meu espírito é aquilo que me liga a Deus, querido.
É pelo Espírito. Romanos vai dizer que o Espírito testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. É no meu espírito que eu me conecto com Deus. Não é na alma e não é no corpo. É no espírito. Como está o meu espírito? Como está o meu espírito? Está em santidade? Está conectado com Deus? E a minha alma? Querido, a tua alma são a sede das emoções. Angústia, sofrimento, depressão, tudo isso é gerado na tua alma. Se a tua alma não está bem, você não está bem. Então, corpo, alma e espírito. Como é que pode, né, querido? Tem pessoas que... Porque a gente não consegue, querido, ter esse equilíbrio. A gente não consegue ter essa maturidade. Eu vejo pessoas que se dedicam a cuidar do corpo. E é bom, está dizendo aqui que tem que cuidar do corpo. E a pessoa cuida do corpo. E a pessoa come certinha. E a pessoa vai para a academia certinha. Mas o espírito, que é as coisas de Deus, tá baleado, tá capenga. Não adianta cuidar só do corpo e não do espírito. Não adianta cuidar do corpo e do espírito e não cuidar da alma. Você é um ser tricotômico. Você é um ser, você não é um ser só. Você é 3 em 1, como Deus é 3 em 1. Então nós precisamos cuidar do corpo. Irmão, e eu dou um tiro no meu pé agora. Dou um tiro no meu pé. O que mais você vê é pastor gordo e barrigudo e falando da Bíblia. Nós estamos dando um tiro no pé. A Bíblia está dizendo que eu tenho que cuidar do quê? Do corpo, da alma e do espírito. E se nós não cuidar dessas 3 coisas, nós somos uma igreja deficiente. Querido, nós como corpo, nós como igreja, entrar uma pessoa aqui, entrar um drogado aqui, nessa igreja, essa pessoa está cuidando do corpo, esse drogado? Está cuidando? Não. Essa pessoa está cuidando do espírito? Não. Essa pessoa está cuidando da alma? Não. Então entra uma pessoa aqui na nossa igreja, nós não podemos só cuidar do corpo dela, oferecer uma cesta básica para ela. Isso é bom, mas vai ficar só no corpo? Nós como igreja temos que cuidar da alma dessa pessoa e do espírito dessa pessoa. É o que ele está dizendo aqui, ó. O Deus da santidade, buscar santidade, viver uma santidade. Nós precisamos viver isso. Se nós não vivermos essa santidade, eu quero que você volte aí uns versículos. Nós estamos no capítulo 5, certo? Eu quero que você vá no capítulo 4 de Tessalonicenses comigo, versículo 6. Capítulo 4, versos 6 e 7. Ninguém oprima ou engane seu irmão em negócio. Gente, não oprima e não engane teu irmão. O irmão José vem e pede dinheiro para mim. O juro do comércio aí, eu não sei quanto é que é, né? Vamos dizer que no banco é 2%. E eu vou lá e cobro 5% do irmão José. Deus odeia esse tipo de coisa. Ninguém oprima, porque eu vou estar oprimindo o irmão José. E eu vou estar enganando o irmão José. O Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes eu já disse e testifico para vocês. Agora veja o 7. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isso o quê? Isso que ele estava falando antes. Isso que quem engana o irmão, quem despreza essas coisas, né? Quem despreza isso, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito.
Se eu desprezar essas coisas aqui que eu falei antes, eu estou desprezando Deus. Eu não estou dando bola para Deus. E isso é sério. E isso nós temos que tomar cuidado. E nós precisamos, querido, em nome de Jesus, e nós precisamos viver isso. Aí ele vai terminar, eu pulo lá, querido, pulo lá para o verso 28, né? E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Glórias a Deus por isso. Versículo 28, eu quero voltar lá. Tem algo que eu não falei que é muito forte. Nenhuma igreja, nem a nossa, nenhuma igreja, eu ouço falar disso. E a igreja que não está fazendo isso, ela não é grande aos olhos de Deus. Veja o que diz o 28. Não, o 23 que eu falei, né? 23. E o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam completamente conservados, irrepreensível para o quê? Para a vinda do Senhor Jesus. Gente, quando eu me converti, toda pregação se falava da volta de Jesus. Hoje não se fala mais. Será que a igreja realmente está esperando a volta de Jesus? Eu me questiono isso. Eu acredito que nós estamos vivendo num mundo tão consumista e tão mundano que nós não estamos esperando mais a volta de Jesus. Caiu num descrédito. Gente, era filme da baleinha que se passava do Jonas, né? Já naquela época se passava num telão assim, mas, meu Deus, a pregação dos pastores era sobre a volta de Jesus. Prepara-te, igreja, prepara, ele vai voltar como um ladrão. Meu Deus, gente, a igreja não tem mais consciência disso. Prepara, ele vai voltar numa hora que vai ser assim, um estalo, vai ser um abrir e piscar de olho, você não vai ser rápido o negócio. Não vai dar tempo de você correr e se arrepender. Não vai dar tempo de você dizer: não, eu vou orar pelo meu filho. Gente, Noé passou 120 anos dizendo: vai vir um dilúvio, eu estou fazendo uma arca, se você quiser você é bem-vindo. Ah, esse cara está louco. Aqui nem chove, 120 anos, caiu no esquecimento, caiu no descrédito. Mas um dia, querido, começou uma garoa fininha. Começou uma garoa bem fininha. Noé e sua casa entraram. Os animaizinhos, que são burros, como a gente diz, entraram. Agora o homem não entrou. Agora, querido, eu tive ontem aqui, e eu vi o rio Cubatão bem ali assim, ó, a água chegou ali assim, ó, e eu olhei e eu lembrei, meu Deus, agora você já imaginou, porque a Bíblia diz que só salvou Noé e sua casa, sua família, seus filhos e suas noras. Será que Noé tinha pai? Claro que tinha. Será que ele tinha tio? Claro que tinha, ele é um ser humano como nós. Será que ele tinha irmão? Agora imagine, querido, o irmão agarrando naquelas tábuas do barco e pedindo socorro. Noé, abre a porta para a gente entrar, Noé. E você vê o teu parente ali. Você vê o teu filho ali. Gente, isso apavora a gente, mas é uma realidade. Ele pregou 120 anos a mesma pregação, arrependimento. João Batista, eu não entendo como é que a Bíblia diz que as cidades inteiras, povoados inteiros iam ouvir João Batista. Qual era o sermão do João Batista?
O cara não sabia outra pregação. A pregação dele era: arrependei-vos, arrependam-se, cambada de víbora. Nossa, que sermão duro, que cara duro. E o cara era duro mesmo, o cara era um troglodita, como se diz. Mas a mensagem dele: arrependa-te, arrependa, porque o machado está posto na raiz e vai ser cortado se não houver arrependimento. Botar o dedo na cara do Herodes e dizer: Herodes, você está saindo com a irmã, com a mulher do teu irmão. Será que um pregador faria isso hoje? Não faz nada, querido, não faz nada. Pensou que seja um deputado aí passando, e claro que o Herodes era bem mais que um deputado. Claro que o cara não vai apontar o dedo e não vai falar em pecado, porque ele quer o dízimo do cara. Ele não vai fazer isso nunca, mas ele fez. Então, querido, uma igreja grande aos olhos de Deus tem que combater o pecado, amar o pecador, cuidar dos fracos, cuidar do corpo, da alma e do espírito. Bota em dia teu corpo, querido. Trabalhe, tente comer direito, faça exercício, faça tudo o que você puder pelo teu corpo, porque ele é templo do Espírito Santo. Agora, querido, cuide do teu espírito. Teu espírito é o que te conecta a Deus. Você precisa se conectar com Deus através do espírito. Não é através do corpo que você se conecta com Deus, é através do espírito. Cuide da tua alma, querido. Cuide da tua alma. Não jogue qualquer coisa para dentro da tua alma. Isso vai endurecer, vai adoecer a tua alma. Quando o próprio Paulo escreve para Timóteo, ele diz: cuida da tua alma, Timóteo. Cuida da tua alma. Tua alma precisa ser cuidada. Amém, querido? Em nome de Jesus, fique de pé. Em nome de Jesus. Senhor Jesus, aqui está a tua palavra. A tua palavra, meu Deus, ela é clara. Aqui nós estamos diante de uma igreja de Tessalônica. Uma igreja que existe nos dias de hoje. Veja, uma igreja que Paulo ensina a ela como ela deveria se comportar. E esses princípios não é somente para essa igreja, esses princípios é para nós hoje. Hoje o Senhor nos adverte claramente: cuida do teu corpo, cuida da tua alma, cuida do teu espírito e vigie, porque eu vou voltar. Que o Senhor não venha nos pegar de surpresa, Pai. Que a gente não seja como aquelas 5 mulheres nécias, que quando o noivo voltou, Pai, elas não tinham o óleo para sua lamparina, e elas saíram correndo, desesperadas para buscar. O noivo veio e foi embora, e elas ficaram. Pai, por favor, que a gente seja servos prudentes, que a gente seja homens e mulheres com um desejo no coração de viver santidade, de viver para o Senhor. Eu quero abençoar os meus irmãos que vieram nessa noite, Pai. Muito obrigado pela disposição. Pai, vieram do trabalho direto para cá, que eles possam ser reconfortados, consolados, abençoados pelo Senhor e que possam levar para suas vidas e para sua casa a bênção da presença de Deus na sua vida. Eu os abençoo a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém.